smartphone se tornou algo extremamente acessível e um item obrigatório para todos, mesmo que indiretamente. Com tantas pessoas diferentes utilizando o mesmo tipo de plataforma, a indústria de jogos mobile tem inúmeras oportunidades de crescer todos os dias, deixando os jogos cada vez mais atraentes. Será que eles ficarão tão sofisticados quanto os de videogame? A resposta, eu acho que reside na própria capacidade dos celulares. Quanto mais capacidade de processamento você tiver, melhor você vai ter formas de poder rodar os jogos ali. Então, o grande impeditivo para que um jogo de celular seja tão bom quanto um jogo de videogame reside realmente na capacidade de processamento, até porque as dimensões reduzidas não permitem que você acompanhe a mesma evolução de processamento dos videogames. Com certeza, e isso não vai demorar. O grande fator limitante dos dispositivos mobile costumava ser o poder de processamento, mas nós chegamos na era do streaming, o que significa que todo o trabalho pesado pode ser feito por um servidor enviado para a tela do seu celular. A Google, por exemplo, lançou há quase um ano o Stadia, que é um serviço de streaming de jogos em 4K e 60 quadros por segundo. Algo que nenhum console dessa geração é capaz de fazer, agora está disponível para praticamente qualquer celular com Android instalado. Isso é uma briga muito grande, tá? Eu entendo que os celulares têm ganhado performance e processamento, memória, mas ainda vai ficar muito difícil chegar, por exemplo, a um nível de um computador gamer. Uma placa gráfica hoje, vamos lá, a RTX 3080 que acabou de lançar, o custo é absurdo. Né? Aqui no Brasil essa placa vai chegar bem mais de 10 mil reais. Aonde você vai comprar um celular com uma placa? Estou falando só placa de vídeo, tá? Não estou falando processador, memória, placa-mãe, gabinete, tela. Não, eu só estou falando de um item, tá? Existem placas de mercado com 12, 16, 17, 20 mil, uma placa só. E ainda são placas que ainda dependem de uma outra estrutura para poder rodar. Então, são patamares diferentes. Eu posso já explodir essa questão com o próprio cloud gaming, né? Onde o jogo roda. Hoje em dia a gente tem os três principais provedores desse serviço são a Amazon com o Luna, o Stadia do Google e a Microsoft entregando cloud gaming. Nesse caso, eu entendo que é viável, que qualquer lugar é viável, entende? Tu pode jogar na TV, através do Google Chrome, tu pode jogar no computador, tu pode jogar no próprio celular e é o mesmo produto. Então, a resposta teoricamente seria já são. Tu já pode jogar o jogo no mesmo nível de sofisticação em todas as plataformas viáveis. Ainda assim, é claro que se tu quiser uma coisa muito específica, o computador provavelmente vai ser o hardware, a máquina que vai ter maior potencial, mas também passa muito pelo desenvolvimento do time da empresa que faz o jogo. Tanto que Fortnite, por exemplo, ele vai funcionar muito bem num ROG Phone, num celular especialmente feito para jogar videogame, assim como ele vai funcionar no PC, como vai funcionar no console. Então, eu acredito que hoje a gente já tem a possibilidade de ter jogos tão sofisticados no celular quanto no videogame, né? Por causa dessas tecnologias. Bom, os jogos de celular são tão desenvolvidos quanto de outras plataformas. Eles têm características individuais, como cada plataforma tem, desde tamanho de tela, desde controles. Mas sim, os jogos mobile têm tanto potencial, ou talvez até maior do que os jogos de console, porque todo mundo tem um dispositivo mobile hoje em dia. Existem duas tendências principais. Da mesma maneira que o branded content tenta fornecer conteúdo relevante para o público, os vídeos com recompensa têm de raciocínio parecida e são os favoritos dos jogadores, pois, afinal de contas, eles são totalmente opcionais, mas garantem recompensas significativas, que é um grande incentivo. E 2, o desenvolvimento de jogos online e cheio de microtransações. Nesse caso, ao invés do desenvolvedor mostrar anúncios dentro do jogo, ele simplesmente pede que o jogador compre de forma repetida pequenas vantagens, como personagens mais fortes e dinheiro na moeda do jogo. A palavra-chave seria a inclusão.
tá? Então, a gente tem visto, por exemplo, um jogo como Free Fire inserindo as pessoas num ambiente onde comumente ela não teria um videogame para poder inserir um jogo, gastar R$200 no jogo, é um jogo que dá para colocar gratuitamente dentro da estrutura e você jogar. Então, eu vejo que o futuro das empresas de jogos hoje é fazer a parte de inclusão. Estar conectado com várias pessoas, o jogo impostor mesmo, você não tem tanta performance com um celular mais simples, você consegue jogar e você está conectado com outras pessoas, fazendo uma ação ali, jogando, tendo a interatividade. E eu acho que quanto maior a conectividade, maior vai ser a inclusão. A gente está falando da internet também 5G entrando aqui no Brasil, então isso vai ajudar bastante a área de jogos. Mas o natural é que a gente tenha muito desse cross-plataforma que a gente chama, que é tu poder jogar entre o celular, o console, o PC, isso já é o de hoje, né? Na verdade nem é uma futurologia. O natural é que o jogo de celular seja o mercado cada vez maior e que vai dominar cada vez o mercado, cada vez mais o mercado, afinal de contas, é importante entender que o mercado de videogame já não é o que comanda mais o mercado. O celular é o que tem maior receita. Mas, ao mesmo tempo, o modelo de negócios ele é um pouco mais complexo porque ele não consegue mais viver do que a gente chama de modelo premium, né? Que é tu compra o jogo e joga ele. Hoje é difícil de encontrar pessoas que compram o jogo e jogam, normalmente elas querem um jogo gratuito e daí tu capitaliza dentro do jogo através de venda de pequenos itens dentro do jogo ou até através da própria propaganda dentro do jogo. O que é uma mecânica muito complexa, porque afinal de contas, normalmente dentro dos jogos, as propagandas que aparecem são propagandas de outros jogos, então é meio que a indústria de games se pagando e pagando um ao outro. Então, até por isso a gente não faz uso na Rockhead desse tipo de recurso, a gente não apresenta outras marcas que não o próprio Starlit. Eu acho que é uma coisa mais sólida, tu mantém o nosso público-alvo sempre tendo acesso à nossa marca e tu não entra nesse looping bizarro de pagar uma empresa, pagar outra, que paga outra, que paga outra, que meio que acaba centralizando nas grandes empresas. Então, no futuro, infelizmente, deve ser isso, ou então até o momento que vai haver uma saturação e os jogos mobiles os jogos de celular vão se tornar só cloud game. Mas isso vai demorar bastante tempo ainda, a indústria é muito incipiente e para isso acontecer ainda demora mais uns 5 a 8 anos. O mercado de jogos mobile tende a crescer mais, porque com o avanço da tecnologia, o hardware tem melhorado muito nos últimos anos. Então, cada vez torna mais... Você tem um aparelho no bolso, que hoje em dia tem muito mais tecnologia do que um computador tinha há 5, 6 anos. Então, com isso, você consegue desenvolver jogos cada vez mais complexos, feitos exclusivos para o mobile, o que vai atraindo novos jogadores e abre um leque muito maior de pessoas que têm acesso a esse jogo. Se compararmos os jogos que temos hoje em nossos dispositivos móveis com aqueles que a gente tinha há 1 ou 2 gerações de consoles anteriores, a gente pode perceber que tal padrão gráfico tecnológico já foi alcançado. O advento desse mobile game não é algo tão antigo quanto se jogar no console ou PC doméstico. Dado esse avanço rápido da indústria, eu acho possível que em alguns anos a sofisticação tecnológica desses games e dispositivos móveis esteja em par com os games dos consoles domésticos. No mercado de jogos, todos os dias nós temos novidades, tanto de novos produtos quanto de novas estratégias publicitárias e de marketing para conquistar o grande público. Com esse crescimento exacerbado, o mercado fica em uma competição frenética para que as marcas se mantenham relevantes e no topo. Como será que isso tem afetado a mente e os sentimentos das pessoas? Eu percebo, eu avalio que na última década, até um pouco menos, cresceu muito o gosto e o vício por jogos eletrônicos. E quando isso começa? Em que momento a gente percebe que pode ser vício ou não?
que a gente avalia, em geral, né, a gente não tem que crucificar os jogos eletrônicos. Quando a gente percebe que passa a ser de um estímulo positivo para algo negativo. Então, a parte positiva é que estimula o cérebro, memória, concentração, planejamento, estratégia, 3D, visão espacial, né? Então, ajudem muito, porém, quando passa a ser ruim, quando há um estreitamento do repertório da vida dele. O que é isso? Você só joga, você não faz esporte, você não tem estímulo para estudar, você não namora, você não vai em rolê com seus amigos. E não adianta, assim, o videogame ele não tem que soar como um prêmio. Você faz tudo, depois você pode jogar. Senão a gente dá um peso pro videogame muito maior do que ele deveria ser. Então os pais têm que tomar cuidado em como tratar isso. Se vê que é vício mesmo, pode procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, mas primeiro o adolescente ou o jovem ele tem que se sensibilizar. Do jeito que nós estamos hoje, eu diria que a gente vai tender a um equilíbrio. Nós estamos, pelo contrário, indo ladeira abaixo ainda. As pessoas, né, os jovens, adolescentes de hoje, eles irão amadurecer. O cérebro, né, de um adolescente de 16, 15, 17 anos, ele ainda está em formação. Então a gente tem aí um gap de maturidade que vai fazer com que o adolescente, o jovem, ele veja o quanto isso é nocivo para ele. Então a parte do cérebro responsável pelo discernimento, ela até os 21, as nossas pesquisas diziam que era até os 21, mas a gente vê hoje em dia que até os 25 anos você está em processo de mudança neuroquímica, bioquímica, e essa parte de responsável pelo discernimento, responsável pelas decisões, você vê, está em total formação. Então, às vezes, vai ter que cair uma ficha ou outra, e é nisso que os pais, às vezes, vão ter que ter paciência, tolerância, né? Que alguma hora a ficha vai cair, porque te limita. Você fica escravo. Então, quando você passa a ser escravo de algo, né? Você não domina a situação, ela é ruim para todo mundo, para quem tem o vício e para quem lida, né, para quem convive com essa pessoa. Tem aí alguns documentários, alguns livros que as pessoas podem ler para entender um pouco desse contexto, entender um pouco disso, para que não seja motivo de briga só familiar, e sim união familiar, para que ajude a pessoa e ajude ela a sair dessa da melhor forma possível.